jornalista Luiz Eduardo Oliva saiu de Aracaju para estudar em São Paulo num determinado momento da sua vida. Já bacharel em Direito, fez um curso de especialização em Administração Pública. Conviveu com grandes nomes da economia brasileira, como João Manuel Cardoso de Melo e outros tantos. Para Oliva, viver na Pauliceia por quase um ano foi fundamental para se aprofundar teoricamente nos estudos sobre administração pública e também sobre economia. Oliva compara a importância do período que viveu em São Paulo com o processo que ele teve oportunidade de viver quando fez mestrado em administração universitária na Universidade Federal de Santa Catarina. Neste vídeo de memórias, Luiz Eduardo Oliva relembra esses momentos vividos na Pauliceia e o processo que o levou à Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos acompanhar o depoimento de Luiz Eduardo Oliva. Eu vou contar como é que surge o curso. E outra, porque eu tenho que remeter um pouco, não sei se, porque eu ia queimar etapas, eu teria que remeter um pouco à minha atividade da universidade, que é essa que gera o curso, como servidor da universidade. O curso, inicialmente, quando o Eduardo Garcia se elegeu reitor, e iria assumir. Eu era pró-reitor de Associativo e Gilson. Jocelino é quem disse: Luiz, todos nós vamos voltar para uma sala de aula. Você é datilógrafo, você é auxiliar administrativo. Eu acho que é chegada a hora de você fazer um curso qualquer para você dar outros voos. Senão você vai voltar a ser um funcionário público, você é pró-reitor e etc. Mas como? Ele disse: não, tem um curso eu acho que era o Wilson Cano, que era o diretor, não sei, tinha o diretor-presidente era amigo de Jocelino. Tem um cara lá na Fundap que vai... A Fundap pode ser que é um economista, que você vai fazer esse curso lá. E ele telefonou para o cara e o cara realmente disse que tinha inscrição. Não era... A inscrição era mais para estrangeiros, mas ele mandou que eu mandasse o currículo e acabou acatando e eu fui fazer políticas de governo e empresas públicas. Então, eu saí ali da faculdade, logo, e fui morar em São Paulo. E lá, para mim, foi tudo estranho, porque eu cheguei em São Paulo em 84. Eu saí em agosto de 84, para ser preciso, 14 de agosto de 1984, eu cheguei em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, havia a própria Fundap, ela dava endereços de famílias que recebia pessoas, estudantes, para morar. Ele alugou a parte de cima, ficava em Pinheiros, na rua Capitão Prudente. Capitão Prudente, eu acho, em Pinheiros. E ficava entre a Rebouças e a Rua Pinheiros mesmo, eu acho. O Teodoro Sampaio, não me lembro. E ali eu cheguei para morar com essa família. E era interessante, porque eu chegava, né, ia para lá para cima, eram umas casas parecidas com umas casas que tem na Rua Riachuelo, na Rua de Arauá, em frente à Baviera, em frente ali a Baviera House, ali tem umas casas lá de cá, que era uma espécie de vila. Até uma delas era dessa menina que foi casada que morreu agora recentemente, Beatriz, que era dos Maia, casada com Simpliciano. Então, essas casas eram as casas assim. Ela era a parte de baixo, a família ficava, tinha os quartos em cima. Tinha o quarto principal do casal e um outro quarto da filha e um quarto que eles alugaram para a gente. Era eu e um sujeito de Equador. Então, quando cheguei lá, eu fui fazer o curso e fui morar nessa casa. E o curso era todo de estrangeiros. Tinha sul-americanos e africanos. Tinha da Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Cabo Verde, lembrando desses três. Tinha alunos do Equador, do Chile era um cara que era um criador de cavalos, malário, que fumava pra porra e tal. E tinha bom, aí quando eu cheguei para estudar, para mim foi um pouco de novidade, porque
a coisa se aprofundava muito na economia. Por exemplo, um dos meus professores foi João Manuel Cardoso de Mello, um dos grandes economistas, autor de um livro chamado O Capitalismo Tardio. Ele foi meu professor. É um livro básico. Era aquele grupo da Unicamp, que depois eles viriam a ocupar função fundamental no governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu, então, encontrei esses caras todos, a Beluso também foi meu professor e tal, e era um curso de alto nível. Era um curso, exatamente, políticas de governo e empresas públicas, numa política de aproximação do Brasil com os países subdesenvolvidos, com uma visão da diplomacia, uma visão de relacionamento das relações exteriores completamente diferente do que existe hoje. Era realmente o Brasil, que depois isso vai, que as pessoas não compreendem, quando Lula ampliou, porque isso tudo vai redundar futuramente naquela política que Lula faz com os países menores. E o Brasil começa também, que é uma liderança nessa área. E as pessoas não entendem isso. Aí quando fica dizendo que o Brasil apoiou Angola, apoiou não sei o quê, papapá, porque não compreende esse outro fator. Se o Brasil não podia se igualar aos grandes que já tinham trabalho, ele vai para aqueles que eles tinham um patamar diferente e que atrai essas pessoas que vinham estudar do Brasil e, portanto, levava a imagem dentro dessa questão das relações exteriores, que tinha um papel fundamental. E a minha participação foi tão boa, que eles resolveram, nos cursos seguintes, abrir para brasileiros também. Até então, para mim, foi uma exceção. E por quê? Porque, como eu virei uma espécie de monitor. Porque eu entendia a realidade brasileira. Eu entendia, muitas vezes, eles não entendiam as coisas. E eu interferia muito e fiz uma amizade muito grande com todos eles, os colegas. A gente saía, passeou, fomos a Minas, fomos a tudo, e foram 6 meses maravilhosos. Não digo 6 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Então, esse curso foi um curso que me abriu muito o universo para outras coisas, sobretudo porque eu vivia muito aqui na base da superfície. Aqui, a cultura almanáquica, de certa forma, ela permitia com que você fluísse, já ia muito bem, eu fui para o reitor de Assunção Santos, eu tinha tudo isso, e as pessoas mentiam na maior conta. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu era mais um prestidigitador. Ou seja, eu precisava me aprofundar. Eu cheguei e encontrei pessoas que, normalmente, esses que vinham para aqui, muitos eram filhos ou ligados muito à classe dominante desses países, e que tinham a oportunidade, sempre que eu ia para ele, para estudar fora. E eram pessoas extremamente preparadas. Por exemplo, Diamantino era ligado diretamente ao staff de Cabo Verde, e ele estudou em Paris e estudou no Senegal. Então, e esteve na África do Sul na época, inclusive, eu me lembro, Mandela ainda preso, ele contando os horrores da África do Sul. E aconteceu até um fato extremamente interessante neste período meu com eles. Um deles é que eu ia muito ao jockey, por conta do chileno. O chileno me chamava e eu ia nos domingos à tarde para o Jockey Club, e fiquei aprendendo um pouco de placer, daqueles termos do jockey que eu nem me lembro mais. Depois, eu saía da noite muito com o Diamantino. Diamantino logo começa, eu e um outro amigo, começa a namorar com uma menina que era ligada, Chica Fagar. Ela era jornalista da Gazeta Mercantil. E eu começo a frequentar uma casa em São Paulo de um cara que viria a ser um economista importante no começo da gestão Lula, chegou a ser cotado para ser ministro da Economia, chamado Antony Marmo Trevisan, da Trevisan Associados. E eu frequentei essas casas todas, por conta de quê? Da noitada. Numa noite eu saí com esse meu amigo, eu esqueço o nome dele, Luiz Carlos, que era o meu colega que morava comigo lá em São Paulo, nessa mesma casa. E na noite ele começa a namorar essa menina, a Chica Fagar, que tinha uma outra menina da idade. E eu comecei a namorar uma outra menina também. E até nem vou dizer, porque essa menina era casada à época. E tal. E eu comecei a ter um namoro com a menina lá também. E essa menina me apresenta a uma série de pessoas e a gente ia sempre para a noite. E eu comecei a frequentar muito uma boate na 9 de julho chamado Tamatete. Não, era o Tamatete, eu acho que era Tamatete.
E essa boate tinha o Joãozinho, João Rosa, que era o gerente. Ficou logo meu amigo, muito amigo mesmo. E eu sempre pegava a mesa de frente, virei habitué. Uma vez ele chega para mim e diz: Luiz, eu queria lhe pedir um favor. A sua mesa, que sempre é reservada para você, o prefeito vai vir hoje e se eu converso com ele, você pode ficar na mesa com ele, mas eu queria que você cedesse sua mesa. Ele pode ser porque a mesa sua de frente, eu já tinha tanto que tinha, e, e era o prefeito nada mais nada menos que Mário Covas. Eu fiquei na mesa com Mário Covas ali. Na verdade, Mário Covas é quem deu o favor, foi meu de ir para a mesa. E a gente saía muito. Uma noite, eu voltando da Tamatete, no 9 de julho, com Diamantino. Diamantino era um negro alto, desses que a gente chama de armário, corpudo, sempre usava um blazer, barbudo, voz assim, copioso, que ela falava francês, ele era poliglota, muito inteligente. E a gente desce 2 horas da manhã no Fusca, num táxi, voltando para casa, porque ele morava em Pinheiros. Quando passa por mim, aqueles carros da rota, que eram aquelas veraneios, aqueles carros, aqueles marrecão, aquelas veraneios grandonas, aqueles carros que tinham da rota. E os caras com um braço do lado de fora, o cara dirigindo, e com umas metralhadoras na mão, fazendo aquela ronda. E aquilo me chamou a atenção, porque o nordestino, eu nunca tinha visto aquilo, aquela coisa ostensiva, e a rota era rondas ostentivas Tobias Aguiar. Era exatamente isso. E quando eles veem que eu fiquei olhando, não deu outra. Eles acenderam a luz, deram sinal de luz e mandou a gente parar. Quando a gente desceu, eu imediatamente bateu aquela luz, que eu estava ingênuo, mas na hora me bateu aquela luz e eu meti a mão no bolso, peguei minha carteira da OAB junto com a credencial que a gente tinha da Presidência da República. E na hora que eles me abordaram, eu digo: olha, eu sou advogado, estudante e tal. E eles... Aí vem a questão do preconceito, né? Me olharam, não fizeram, mas empurraram Diamantino na parede e deram aquele famoso baculejo em Diamantino e não deram em mim. E eu fiquei argumentando com o cara, mas não, ele é estrangeiro. E aí Diamantino, que falava crioulo, que era a língua do Cabo Verde, misturado com o português, com francês nervoso, ele misturou várias línguas, ele não dizia coisa com coisa nervoso, né, na hora. E eu argumentando com eles o absurdo, mas com muito jeito. Aí eles viram que não tinham nada, olharam o táxi, e aí o sargento, que estava comandando, sério, a gente está fazendo isso para proteção de vocês mesmo, como é encabulado, porque nem encabulado não, a polícia não tem muito isso, mas ele percebeu que tinha nada a ver, que eram 2 estudantes, todos os 2 com a credencial da Presidência da República, que era aquela quem mandava a credencial, não sei porquê, mas era estrangeiro, e a carteira da OAB, e aquilo tudo. E Diamantino, com raiva, queria saber quem ia pagar o táxi, no tempo que o táxi estava parado. Ele ficou. Aí foi quando a gente entrou no carro, e o táxi disse: não, deixa para, eu faço a redução. Quando a gente foi embora, o motorista de táxi era o que estava com mais medo, porque ele tinha embaixo do banco uma peixeira, que ele usava, repare, com medo de ser assaltado. E essa foi uma das aventuras minhas de São Paulo. Então, São Paulo foi isso, né? Eu frequentei muito Bexigas, que era na época ainda que tinha, que eram os bares que tinham o Café Piu-Piu, que era um dos bares, o Vou Levando, em Pinheiros, daquele cara Guima, não é Guima não, como esqueci o nome dele, Eduardo Godano, de Coutinho. Então São Paulo foi assim, aquela outra avenida larga que ela faz transversal com a Rebouças, Henrique Schaumann, a 9 de julho. Então, São Paulo foi aquela coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. E aconteceu um fato extremamente interessante na vida também, em São Paulo. É que quando eu estava no final, já em dezembro, eu resolvi fazer o curso em seguida, para não voltar para a universidade, eu resolvi fazer o curso de mestrado em administração pública. Eu acho que o Sérgio Jotarino que tinha feito.
E era na Universidade Federal de Santa Catarina, que era a universidade que tinha um curso na CAPES, Administração Pública, cara de concentração de Administração Universitária. Eu aí preparei todo o material e levei um material para tirar uma xerox de documentos para mandar pelo correio no dia seguinte. E o dia do correio equivalia com a data da inscrição. Já era o último dia. Era na véspera do feriado, ia ser na segunda. Era numa quinta-feira de noite. Quando eu retornei, eu não fui direto para casa. Tinha um bar chamado Pauliceia 22, que ficava na Rua Pinheiros. Esse bar, Pauliceia 22, ele era uma homenagem ao movimento modernista de 1922. E era um bar maravilhoso. E os pratos, à época, já eram pratos com nome de artistas. Era guisado a Chico Buarque, Lula a Luiz Inácio. Lula era o líder metalúrgico, não tinha nada a ver, que ninguém imaginava que ele ficaria presidente. Mas mesmo desse prato, Lula a Luiz Inácio, filé a Bruna Lombardi. Então eles relacionavam. Bruna Lombardi era um filé, como eu dizia. Então filé a Bruna Lombardi, aquela sua dorinha. E eu frequentei esse bar. Foi nesse bar, inclusive, que eu conheci uma namorada que eu tive em São Paulo. E aí, quando cheguei nessa noite, bebendo, etc., que eu vou para casa, era uma quinta-feira, na sexta era feriado, não sabia se eu tinha um feriado. Eu cheguei em casa. Quando chega de manhã, que eu olhei, eu tinha esquecido os documentos, todos os envelopes com os documentos. E eu precisava no dia... Aliás, era um feriado e eu precisava no dia seguinte mandar esses documentos, com todos os meus documentos e tudo. E se eu não tivesse feito isso, minha vida seria outra completamente diferente. Eu aí corri de manhã para o bar. Quando corri, bati um vigia, veio do lado de dentro. Tudo fechado. Aí ele disse, rapaz, não vai funcionar aqui nada mais não. E eu disse, rapaz. Aí contei a ele a história do documento, etc. E ele olhou assim, rapaz, tem um envelope no lixo. E eu disse, você podia me pegar? Ele disse, posso, vou lá pegar. Nem me deixou entrar. Daqui a pouco veio ele com um envelope, um pouco sujo ainda, e já estava para ir para o lixo. Ou seja, se eu não encontrasse aquele envelope, eu não teria feito meu curso de mestrado, minha vida teria sido outra completamente diferente. Eu mandei para Santa Catarina, foi aceita a minha inscrição, eu fui fazer, depois viajei para Florianópolis no final do ano, fui fazer a minha seleção de mestrado, passei, e aí é quando eu vou, no ano seguinte, estudar o mestrado em Administração Pública, área de concentração Administração Universitária. Isso tudo tem a ver com o perpasso e com esses lances de azar e sorte ao mesmo tempo da vida. É isso. É 1984. Estávamos a lutar pela direta já. Quando estávamos a lutar pelas diretas já, nesse período, Fernando Henrique Cardoso foi candidato. Eu ainda entusiasmado um pouco com Fernando Henrique Cardoso, as teorias de Faleto e Cardoso, os trabalhos dele, o intelectual que ele era inegavelmente, a união que ele teve com Lula e com todo mundo, aquilo tudo, ninguém imaginava a capa que Fernando Henrique Cardoso lamentavelmente escondia, porque ele era realmente um dos intelectuais, se não o intelectual mais respeitado exteriormente do Brasil. E foi muito saudado. Então, o grande sociólogo virava presidente da República. Eu cheguei a ir ao comitê de Fernando Henrique Cardoso. Eu cheguei a pegar material de Fernando Henrique Cardoso. E botam essas coisas todas empolgadas. E ele concorria com um maluco chamado Jânio Quadros. E esse maluco, Jânio Quadros, maluco, entre aspas, ele acaba vingando antecipadamente tudo aquilo que eu acho que Fernando Henrique Cardoso fez de merda. Acontece que, quando eu chego para morar em São Paulo, estava havendo uma transformação, uma revolução no jornalismo da Folha de São Paulo, quando o Frias, que morreu, que era mais novo do que eu, o Luiz Frias, né? Não, o Otavinho. E ele assumiu a Folha de São Paulo e revolucionou. Eu até hoje sou um maníaco da Folha. Eu não consigo ler direito outros jornais. Eu consigo ler a Folha. Eu criei um hábito daquela época, que é o jornal que eu leio, com todas
os disparates ou não, eu gosto da coisa. E, então, nessa história, a Folha antecipa a vitória de Fernando Henrique Cardoso e manda Fernando Henrique Cardoso tirar uma foto anteriormente, porque era do governo Covas, sentado na cadeira de prefeito. Quando ele tira essa foto, o resultado é que, de última hora, todas as pesquisas davam ele e dão Jânio Quadros como vencedor. Jânio Quadros, então, no dia da posse, comparece com um inseticida, um Detefon, e antes de tomar posse, ele higieniza a cadeira. E aí pergunto a ele, por que aquilo? Porque nádegas indevidas aqui se sentaram. E de fato, ele previu a merda que seria Fernando Henrique Cardoso. As nádegas eram indevidas. Era esse maluco genial que era o Jânio Quadros. Bom, eu ainda alcancei o Jânio, prefeito. Né? Depois ele toma posse, vai embora. No voo que eu venho embora, para Sergipe, esse voo era a véspera do comício das diretas já em Sergipe, onde Deda discursou, Collor discursou e todo mundo. E no mesmo avião que eu vim, vieram Fernando Henrique Cardoso, não, desculpe, vieram Mário Covas, Tancredo Neves, que estava em São Paulo, pegou, como é que é o nome dele? Tancredo, Mário Covas, Ulisses Guimarães. Foi um avião assim, e eu vim sentado ao lado, na mesma poltrona, ao meu lado, tinha duas mulheres. Uma delas era a Fafá do Belém. Fafá não dirigiu a palavra para mim, nem simpatia, nem nada. Com a outra fechada, eu tive uma impressão muito ruim dela. Até hoje isso marcou. Era uma artista, ela podia muito bem, né? Eu tentei, olhava para ela tentando, pelo menos cumprimentar aquela de fã mesmo que você fica, e ela não deu a mim. Fafá estava no auge, cantando o hino nacional. E Jô Soares fazia uma gozação com ela, chorando, não, filho do Ipiranga. E ela cantava também o Cavalheiro, como é o nome dele, Teotônio Vilela e tal. Então, eu venho para aqui e fez o comício e as diretas fracassaram na emenda Dano de Oliveira. E eu vou, então, estudar em São Paulo em seguida. Quando eu vou para São Paulo, quando eu chego aqui, Anselmo Oliveira, não o juiz, Anselmo, que foi do IAT, então, e ele sempre disse isso. Aí Anselmo disse, Luiz, ele era da universidade, eu também passei no curso, você passou. E eu estou pensando em ir de carro. Vamos de carro? Bora. E saímos daqui, ele com o carro dele, eu tinha vendido o meu carro, e saímos no carro dele. Então, não era bom de direção. Tomamos algum susto na estrada. E a gente me encheu, era um Corcel 2, a gente encheu esse carro de coisa, e eu me pico com ele.